Boa noite, pessoal. Quem for entrando aí já vai dando um oi pra gente saber que vocês estão ao vivo com a gente. Já pode ir compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui enquanto isso. Nós estamos aqui no YouTube e ali no Face. Então vamos lá. Pastor Glorinha. Vai falando com o povo. Isso aí, pessoal. Vai dando seu like, assina o sininho. A gente não está no YouTube, estamos no Face. Márcia, Lica. Joyce. Vai falando, gente, pelo amor de Deus. Oi, Karen. Paz. Karen Gomes, que vai fazer Karen a live Gomes. Karen vai estar na escala da devocional quando? sexta-feira, Falando sobre às princípio 14 de honra. horas, falando sobre princípios de honra. Vocês não podem perder. Gente, a gente vai estar falando sobre dependência emocional. Estamos só aguardando mais um pouquinho. Eu olho para tu. Fala, menina. Sim, eu vi eles. Paz, pastor. Lilica, paz. Estamos aguardando o povo entrar mais um pouquinho. Compartilha, gente, no grupo do Facebook de vocês. Copia o link, bota nos status, compartilha com seus amigos. É um tema muito bom. Juju, sua linda. Márcia! A gente tá no YouTube também. É o da igreja? No meu canal. No canal Miss Borges. Gil. Julie. Gil Slime. Pastora, você tá falando saudades. Pastora, saudade. Ela tá na live? Tá. Quem Acho tá que entrou. Pastor Elci, meu amor. A paz. Acho que já compartilhei. Vão compartilhando, viu? Já compartilhou, Karen? Jéssica é top. Jéssica tá em todas. Ó, guerreira, viu? Jéssica, semana que vem, hein? Jéssica ganhou o troféu das lives. Jéssica das disse que quer lives. uma foto bem bonita na divulgação dela. Pode deixar, Jéssica. Põe um pouquinho de café aqui que esse aqui esfriou. Porque ele já tá. Gente, que saudade desse povo. Ju, Karina, não tô enxergando. Larissa! Larissa também é Que fiel. saudade desse povo, meu Deus. Larissa de Leomar. Lali. Ju, estão falando dos seus cachinhos lindos. Ai, gente, obrigada. Eu acordo assim. Ela dorme e acorda. Eu acordo assim com o meu cabelo. Tem nada de especial aí, Nada. Só durmo e acordo. Gleice, gravidinha do momento. Ai, meu irmão. Cadê seu irmão? Vinícius, tchau. Cadê ele? Jurema. Raquel. A mãe da Thaís. Mãe da Thaís Dordenes. Thaís tá aí? Não. Chama a Thaís lá do Jurema. Chama a Thaís lá pra poder estar assistindo aqui junto com a gente. Larissa, eu tô com vontade de dar um abraço, Larissa, daqueles abraços de quebrar esses ossinhos seu tudinho. Magrinha.
Maguinha. Vamos tirar um print aí, tá 36. Raquel, respira. Luana. Gente, que saudade desse povo. Ana Márcia. Ana Márcia. Que saudade, quanto tempo eu não te vejo, Ana Márcia. Não viu ela aqui na igreja? Esses bastidores estão terríveis. Nossa, se alguém estiver ouvindo vozes, audição de vozes. Se vocês escutarem uma voz, ignorem. Pessoal, olha só. Esse é mais um dos temas da Clínica Noah. É uma clínica que nasceu no coração de Deus para nós. Nós somos privilegiados por Deus, por Ele confiar em nós essa clínica. É uma honra para mim muito grande poder fazer parte de tudo isso. E cada semana eu estou trazendo das pessoas que estão palestrando conosco, das pessoas que fazem parte já do cursinho que a gente faz toda segunda-feira. Então essa live é do cursinho de aconselhamento de cura interior e libertação. Então a gente está enfiando um monte de tema novo e a gente vai ter 2 módulos da clínica. Vamos ter a clínica que alguns já fizeram e vamos ter o módulo 2 que a gente vai estar injetando um monte de novos temas, ministrações. O diferencial da clínica, a gente ministra essas palestras que vocês estão ouvindo aqui, porém as ministrações são fortes, são top, é algo extraordinário que Deus faz nas ministrações, né? Que é as partes das dinâmicas e tudo. Então, a gente vai ter 2 clínicas em nome de Jesus, dois módulos. Primeiro, módulo 1, módulo 2, parte 1, parte 2. Parte 3. Quem ainda não veio nenhuma, né? Vinícius, meu irmão, minha cunhada. Né? Na próxima já pode vir. Muito bom. Muito, muito top. Vale a E pena. quem é que pode fazer a clínica, gente? Uma pessoa que já seja membrada em alguma igreja, tenha mais 1 ano de convertido, batizado, que esteja sendo acompanhado por alguém. Esses são os requisitos básicos para participar da Clínica Noah, ok? Então, acabando essa quarentena aí, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma clínica. E vai ser Deus purinho na terra. Então vamos lá, pessoal. Vamos já dar início, vamos estar orando, colocando esse tempo na mão do Senhor. Acabando a quarentena. O Rio já liberou a igreja a partir de semana que vem. Mas para fazer aglomeração para qualquer tipo de palestra ou coisa assim, não vai ser aconselhável. Tem que impor as mãos das pessoas e não dá não. Então, quando acabar esse demônio de vírus aí, a gente vai estar fazendo 2 clínicas em nome de Jesus. Então, vamos estar orando, colocando esse tempo na mão do Senhor. Antes de orar, eu queria que você parasse um pouquinho, você lá no seu mural, colocasse o link ou compartilhasse no seu perfil, para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu fiquei bem triste hoje, Ju, que na parte da tarde nós falamos sobre da depressão ao suicídio. Tivemos um alcance muito baixo, um tema forte que pode salvar uma vida. Inclusive tinha um rapaz na live junto com a gente que estava falando que ele teve várias tentativas de suicídio, que a semana passada ele colocou luto em todos os perfis dele, porque ele estava decidido a acabar com a vida dele. Ainda bem que ele é cristão e o temor a Deus não deixou ele fazer isso. Então, assim, era um tema que podia alcançar alguém que estava nessa mesma situação. E, infelizmente, tivemos um alcance muito pequeno. E às vezes a gente tem alguém do nosso lado, né? Que está passando pela situação e a gente não Então, sabe. não é trabalho nenhum você apertar embaixo escrito compartilhar. Aqui, ó, a parte escrita aqui, ó, compartilhar. Você aperta e joga lá no seu mural e deixa quieto. E volta pra cá, tá bom? O tema é muito bom, é muito edificante, dependência emocional. Então, eu vou estar dando um tempinho para você ir lá rapidinho compartilhar. Eu quero que você compartilhe. Eu vou estar olhando um pouco para cá, porque eu tô com o YouTube aqui, tô fazendo o teste. Pela primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui no notebook, tô gostando da resolução. Depois eu vou ver como é que vai ficar, pra gente manter ou não. Comenta aí se o som tá bom. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, porque a minha voz é um pouco baixa. Tayana! Cris Libânio, a filha do pastor Carlos. Cris é uma outra filha que o pastor Carlos tem. Outra filha. Saudade, meu amor. Beijo no Pedro. A Jaque entrou. Jaqueline, A minha sósia. irmã, minha sósia, igualzinha. Tá ótimo, Cecília. Muito bom. Então vamos cair para dentro. Vamos orar. Pessoal do YouTube, vocês me perdoam, tá? Se eu ficar muito focada pro lado de cá, não é nada pessoal, não, porque a gente esquece, porque a câmera tá na frente. Nada pessoal, né? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar nessa hora
em tuas mãos, Deus, tudo quanto for feito, tudo quanto for dito aqui nessa hora. Senhor, sabemos o quanto tem pessoas sofrendo por aí, Deus, presos a outras pessoas, dependendo de pessoas para sobreviver, dependendo de pessoas para ser feliz, quando na verdade a nossa dependência tem que estar no Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançar as vidas que precisam, Senhor, ser ministradas com esse tema, que cada um possa receber a sua porção de cura, Deus querido, nessa noite. Que toda a ação do inferno, que todo o peso, que todo o contra-ataque do inferno contra a vida dessas pessoas, desde já caia por terra em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Usa-nos como instrumento para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, dependência emocional é um tema que é uma palestra que eu conheci, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, um pouco mais. Quando eu conheci a dependência emocional, quando eu ouvi falar sobre a dependência, eu já sofria de dependência emocional, só que eu não sabia. E quando eu entrei a fundo, é que eu descobri que acho que são 5 tipos de dependências, ou um pouco mais, eu descobri que eu era privilegiada. Tinha os 5 tipos de dependência. Meu Deus. Mas assim, é um tema que ele me ministra até hoje. A gente tem o material, mas toda vez que eu paro para ler, é um tema que ele ministra muito, Deus fala muito comigo. Eu vou estar lendo para iniciar em Eclesiastes 3, que é uma passagem que quem sofre de dependência emocional não consegue viver, né? Que fala sobre o tempo, tudo tem seu tempo. Talvez a minha Bíblia seja um pouco diferente. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, assim, o dependente, a pessoa que é dependente, ela não consegue viver essa passagem, que existe um tempo, né? Segundo o que lemos, há um princípio, né, de sabedoria e um tempo para cada coisa, né, para cada situação. O assunto que a gente vai falar, que é a dependência emocional, ninguém aqui está livre. Todos nós estamos sujeitos a viver e a enfrentar a dependência. Inclusive, nós descobrimos hoje que a Lumeopídio, né, sofre com a dependência e tá... É Lumeopídio? Não, Isadora Pompeu. Isadora Pompeu. Ela sofre, descobrimos hoje que ela tem dependência emocional. Então, assim, quem olha, às vezes a gente nem imagina, né? E a gente mesmo não sabe, muitas das vezes, até a gente ouvir falar. Então, assim, independente do seu nível espiritual, independente do sexo, da religião, todos nós estamos sujeitos a passar pela dependência emocional, porque ela é silenciosa. Então, assim, a dependência, ela vem disfarçada de bênção, né? A gente chega até a falar, nossa resposta de oração. Só que, na verdade, a dependência emocional, ela é um desequilíbrio da nossa identidade. Ela é um inimigo da nossa liberdade. Tá? Então, assim, ela é um desequilíbrio da nossa identidade e um inimigo da liberdade, porque ela nos aprisiona de uma tal forma que sozinho, se a gente não decidir, a gente não consegue. O que é dependência emocional? Dependência emocional é um relacionamento entre 2 pessoas, né? É um relacionamento que cresce para dentro de si, né? Ele cria um inchaço, ele vai inchando a ponto de criar estagnação, né, dos 2 participantes, dos 2 envolvidos, que são a pessoa A e a pessoa B, né? 2 pessoas se relacionando de uma tal forma, e o cuidado, que a presença do outro é indispensável. Eu não sei viver sem você. A pessoa A, ela precisa da pessoa B, e a pessoa B precisa da pessoa A, né? Então, ou seja, eu dependo de você para me manter estabilizada emocionalmente, para me sentir bem, para me sentir emocionalmente equilibrada, estabilizada, né?
Então, assim, isso não é sinal e nem sinônimo de saúde, né? Isso é tóxico, isso é uma doença, né? Vamos lá. A dependência emocional, ele é um nome disfarçado para idolatria. Para idolatria. Quando a gente ouve falar, pelo menos eu, há um tempo atrás, quando ouvia falar de idolatria, eu me associava a coisas, a santo, a imagens, né? Nunca me associei a pessoas. E a idolatria, ela pode ser sim, você idolatrar uma pessoa, idolatrar um pastor, idolatrar um líder, um amigo, você pode idolatrar um pai, você pode idolatrar um namorado, o seu marido. Então, assim, são todas esses tipos de formas de idolatria, né? Porque você quer colocar um ser de carne igual a você no lugar de Deus. Uma pessoa, ser humana, de carne, de sangue, igual a você, num lugar onde só Deus pode dar conta, né? Então você está idolatrando. É um pecado, é um nome disfarçado para o pecado de idolatria. Em 1 Reis 21, 25, deixa eu abrir aqui diretamente. Se tiver baixo, a Juliana falando baixo, vocês falam aí pra gente pra ela estar dando porque eu falo um pouco baixo. E a igreja aqui é muito eco e pode atrapalhar o áudio de vocês. Isso. Em 1 Reis, capítulo 21, só vou dar uma abordada. Não houve ninguém que se tenha vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Então, assim, Acabe era, aparentemente, né, ele era um líder, né? Então, todo mundo via ele como um líder. Mas Acabe, ele era mais pressionado pela sua esposa do que por qualquer outro ser, né? Então, assim, ele idolatrava a sua esposa. Então, assim, Deus ficava sempre em segundo plano. Ele se prostrava diante de uma criatura, ser igual a ele, carne, né? E botava Deus em segundo plano. Então, assim, ele praticava a idolatria com a sua esposa. E todos nós estamos aqui, sujeitos a nos render aos encantos da dependência emocional. Eu vou estar falando agora de umas características. Foi a partir desse ponto que eu comecei a identificar a dependência emocional na minha vida. Porque até então, eu tinha problemas de relacionamentos e não sabia o que era. Achava que era normal, uma fase da vida. Mas foi a partir desse momento, quando eu ouvi falar da dependência emocional, que eu identifiquei. São algumas características que marcam o comportamento de um dependente emocional, que é desejo de exclusividade. Eu quero exclusividade. Ela é minha amiga e ela não pode ser amiga de mais ninguém. Eu quero a atenção dela e o tempo dela somente para mim. Eu quero exclusividade na vida dela. Então, assim, esse é um dos sintomas, né? Uma das características. Isso também pode se basear dentro do namoro, dentro do casamento, dentro de uma relação de pai, quando o pai tem 2 filhas, né? Pode se relacionar a isso. Então, essa é uma das características. Desejo de exclusividade. Seria interessante se vocês fossem anotando as características, né? Para vocês até ver se você identifica algo... identifica na sua vida isso. Mas vai estar no YouTube. Vai estar salvo, né? Vai estar salvo, né? Segunda característica, preferência de passar o tempo sozinho. Preferência por você passar o tempo sozinho com a pessoa, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Você faz um planejamento. Vou dar o exemplo aqui de Nizinha. Eu faço o planejamento de passar o tempo sozinho com Nizinha. Nizinha é rodeada de pessoas que gostam dela, graças a Deus, né? E aí eu me frustro quando eu chego aqui e encontro Karen, Rose, um exemplo, tá, gente? Pessoas que estão sempre com ela, Samantha. Então, assim, eu quero, tá? Pastor, eu quero passar com ela sozinha o tempo. E aí gera frustração quando eu chego aqui e encontro ela rodeada de pessoas, porque eu quero exclusividade dela para mim. Então, assim, essa é uma outra característica. Raiva irracional quando há afastamento do outro. Nesse ponto aqui, eu vejo como se a pessoa, somente uma é dependente da outra.
Então, assim, eu sou dependente e a pessoa B não é dependente. E eu gero uma raiva por ela se afastar. Esse estudo, eu me baseei na palestra da pastora Andréa Vargas. Muito bom, eu gosto muito de assistir os vídeos dela. E ela dá muitos exemplos, assim, exemplos reais que ela aconselhou e que é muito interessante. Ela dá o exemplo de uma missionária que ela foi aconselhar. E essa missionária chegou para ela e falou: pastora, a minha vida acabou, o meu mundo desabou, eu não sei mais o que fazer, não faz mais sentido eu fazer, dar continuidade à minha vida, fazer as coisas que eu faço, não tem mais sentido. E a pastora, sem entender: mas por que, missionária? O que aconteceu? O que está acontecendo para deixar você nesse estado? E ela fala: simplesmente porque a amiga dela foi embora. Aí a pastora: como assim a sua amiga foi embora? E aí ela fala: a minha amiga foi fazer missão. Eram duas amigas, né? Duas missionárias. A best friend, né? E a best friends. Eram duas amigas, duas missionárias que elas faziam tudo junto, né? Elas tinham uma parceria de caminhada de independência emocional muito grande. Só que nesse caso, o que eu vejo é que somente essa missionária que ficou, ela era dependente. Por quê? Quando os dois são dependentes, ele não consegue fazer nada sem a presença do outro. E no caso, a amiga que foi embora, pelo fato dela ter ido fazer missão, ela mostrou que ela não era dependente. E a que ficou, ela sentiu raiva de Deus, ela sentiu raiva do pastor por ter mandado a amiga dela para longe dela. E agora, como é que eu vou orar? Como é que eu vou buscar? Como é que eu vou jejuar? Então, assim, ela se tornou dependente, ela não conseguia adorar a Deus, não conseguia servir a Deus sem a presença da amiga dela. A pastora Andréa, ela até fala, eram quase que casadas, né? Faziam tudo junto, só que uma não era dependente e seguiu a vida, seguiu o que tinha que fazer, e a outra não, o mundo dela desabou. Então, assim, esse é um exemplo que ela dá, mas é real, não é assim só né, um exemplo que ela bota, é uma situação real que aconteceu. Inclusive, quando eu assisto alguns vídeos de alguns psicólogos, eles falando, nos comentários, a gente vê muitos comentários de pessoas, tipo de 2 meses atrás, de 1 ano atrás. Eu até tirei alguns prints de pessoas falando de situações que a gente fica, isso está acontecendo, é muito presente. Isso é muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente não sabe o que é, até a gente ouvir falar da dependência. Você quer agora o print? Pode ser, seleciona um. Eu não sei se mais na frente você vai falar qual as causas o que causa uma mais dependência. Na frente eu falo, vou falar. Uhum. Vê um, tem vários aí, você vai ver. Aqui tem bastante comentário. Esse aqui a Ju foi printando embaixo dos vídeos de dependência. Terminei um relacionamento, estou sofrendo 3 vezes mais por conta da minha dependência emocional. Analisando a situação, percebi que me perdi de mim mesma a viver para essa relação, a ponto de não saber mais as costas que gosto com quem eu sou. Às vezes o pessoal confunde um pouco. Então, a gente vê muito isso aqui em termos de relacionamento, né? Pessoas que criam expectativas, né? Cria aquele mundo imaginário e quando o outro vai embora, acabou o mundo para ela. Tem um de um amigo que é bem interessante. Vai que você já sabe qual que é. Aqui, ó. Tenho aqui de uma menina que ela comenta sobre um amigo. Vivi isso. Tenho um amigo que simplesmente não consigo pensar em ficar longe. Já tentei muitas vezes. É como se tivesse arrancado parte de mim. Eu não consigo identificar o que ele me dá que eu não dou a mim mesma. Ou seja, ela não consegue identificar o que ele, né, dá para ela, que ela não consegue ficar longe e ela não consegue dar isso para ela mesma. Não na mesma proporção que eu. É difícil. Isso tudo me angustia, é muito agravado na minha depressão. E eu não me imagino sem ele. É um pesadelo constante. Então, assim, isso é comentários real dos vídeos no YouTube. Então, assim, são relatos real, não é exemplo só que a gente dá. Então, é muito sério, né? Muito sério mesmo. Aqui já tem outro dizendo assim, ó, estou passando por isso, porém do lado contrário. Meu parceiro é muito dependente emocionalmente. No caso da relação, a relação chega a ser
a não ser saudável, pois ele me cobra o tempo todo. Ele quer que eu faça o que ele quer, eu vivo a vida dele. Porém, como sair disso uma vez que ele é muito dependente emocional, né? É da base do confronto mesmo. É da base de confrontar e decidir e dar a cara, eu decido sair. Outra característica é perda de interesse por outras amizades. Quando o dependente ele encontra uma pessoa que corresponde à dependência dele, que no caso não era o caso das duas missionárias, que a outra não correspondia, eles se fecham dentro de uma bolha e nada mais importa. Nenhuma outra pessoa, nenhum relacionamento, nenhum outro relacionamento, envolvimento com pessoas interessa a eles. É somente a pessoa A e a pessoa B, né? Então, assim, uma vez, eu não sei, a gente estava trabalhando no PNL e a Nizinha disse assim pra mim, eu não sei, a gente nem estava conversando, e ela só virou pra mim e falou assim: Ju, eu não vou alimentar o seu lixo. Você lembra disso? Entendi nada. Falei, entendi nada. E hoje eu entendo por quê. Ela não correspondia à dependência, à minha dependência. E essa é a realidade. A gente não deve alimentar o lixo da pessoa. E no caso, quando o dependente ele encontra uma pessoa que corresponde, os dois eles vão se afundando, eles vão se sufocando dentro de uma bolha, aonde para eles só existem eles dois e mais ninguém à sua volta. E o interessante é que a dependência ela não tem o poço não tem fim. Cada vez a pessoa vai sugando mais uma outra, a ponto de começar literalmente eles se isolarem, porque vão ter ciúme de qualquer amizade que aproxima de ambas as partes. Aí começa a guerra e aí você se fecha. Então eu só saio para lugar onde eu vou ficar sozinha com a Juliana, porque as amizades que ela faz me incomodam e as minhas incomodam ela. Então as pessoas vão se afundando, vão morrendo uma na outra. E é um peso terrível, não é vida isso? Não. É A e B e mais ninguém. É eu e Nizinha e mais ninguém interessa e ninguém mais importa. Sentimentos românticos pelo outro. Isso então, é assim, forte. Isso é muito forte. Quando as duas pessoas elas estão ali, fechadas, em uma bolha, só elas duas, a dependência começa a confundir o que elas estão sentindo e começa a gerar sentimentos românticos pela pessoa. Isso pode acontecer do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Começou tudo com uma simples amizade. Parecia até uma amizade muito edificante, uma amizade saudável, porém as coisas foram perdendo rumo, foram perdendo o controle da situação, foram mudando a direção. E chega num certo ponto onde eu coloco todas as minhas expectativas na pessoa, né? Tudo, assim, o que era um abraço carinhoso de amigo e de amiga não é mais. O que era um carinho de amigo, um carinho de amiga, não é mais só um carinho, né? E ali a dependência começa a confundir as coisas, começa a entrar... sentimentos, né? Começa a trazer aquela confusão por os sentimentos. Porque é uma coisa assim, eu tenho muito carinho pela Juliana. Aí eu faço um carinho na Juliana, faço um carinho, aí a Juliana, tem quem não toca no pescoço junto, não arrepia, né? Aí a Juliana vai pensar que já tá pensando coisa errada de mim. E aí começa o diabo colocar na cabeça da pessoa um sentimento que não existe. Isso acontece, irmãos, entre pastor e ovelha, líder e discípulo. Isso acontece em todo aspecto de relacionamento, qualquer um. Inclusive, muitas pessoas estão indo para o homossexualismo por conta de achar que esse arrepio, essa coisa... É um sinal de que está rolando uma química. E acaba, muitas das vezes, a pessoa entra num relacionamento homossexual e depois ele vê que não é aquilo que agrada a ele. Mas muitos continuam afundados nisso. Verdade. E assim, aí começa aquele negócio de não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a gente é só amigo, a gente é quase irmão, a gente tem um relacionamento muito forte, é especial, não tem nada a ver. As pessoas estão vendo coisas, vocês estão imaginando coisas, né? Rola aquele selinho de amiga, eu já vi muito, já presenciei muito amigas que se cumprimentam com selinho, aquele grau de intimidade, de relacionamento que ela, né? Então assim, começa aquele selinho de amiga que não tem nada a ver,
Tem muitas amigas que dormem juntas, né? Dividem a cama, coberta, mas começa aquele sentimento que quando você abraça, né? Você dormir juntinho, como se fosse um casal e não tem nada a ver, porque vocês são amigos, vocês são amigas, né? Vocês são quase irmãs, né? Tem gente que fala irmãs do coração de outras mães, de outra mãe, né? É tipo isso. Então, assim, isso pode acontecer dos dois, do mesmo sexo oposto. Ninguém tá... todos nós estamos sujeitos, né, a viver essa situação dentro da dependência emocional. Outra característica é preocupação com a aparência, personalidade, problemas e interesse do outro. Então, assim, é um ponto... Isso aqui é tão sério, é tão grave, que eu chego ao ponto de me descaracterizar para poder entrar no padrão da outra pessoa, para agradar a outra pessoa. Eu quero te agradar tanto que eu sou capaz de me descaracterizar como Juliana, como pessoa, como eu sou, para poder agradar a Nizinha, para poder entrar no padrão de vida dela. A pastora Andréa, mais uma vez, ela fala de um exemplo de uma menina que tinha tudo, como se fosse, sabe, a Patricinha, filhinha de mamãe, filha de papai, tinha tudo. As melhores roupas, de melhores marcas, sempre andava de cabelo feito, sempre com as melhores coisas, melhores celulares, cabelo feito em melhores, tudo que uma menina poderia ter. Nunca os pais deixaram faltar nada para ela nesse aspecto, né? Só que um dia ela conhece um rapaz que é totalmente diferente da vida dela. Um padrão de vida totalmente diferente. Hippie. E vocês sabem como é que um hippie anda, como é que ele se comporta. É totalmente diferente o oposto da Patricinha. O oposto da Patricinha. E ela entra num relacionamento com ele, faltou algo nela, que ela entrou num relacionamento com ele, que ela queria preencher o que faltava junto com ele. E aí, primeiro, ela começou a investigar das coisas que ele gostava, as músicas. Imagina uma menina, Patricinha, os tipos de música que ela gosta, para uma pessoa hippie totalmente diferente. Ela começou a buscar, descobrir quais os tipos de coisas que ele gostava, né? Para poder ele pensar assim, nossa, a gente tem alguma coisa em comum. Que conexão. Eu gosto das mesmas coisas que você, as mesmas músicas. Interessante. E aí chega um momento, para poder ela chamar mais ainda a atenção dele para ela muda totalmente as suas vestes, as suas características. É como se ela pegasse a identidade dela e rasgasse e levantasse uma outra identidade para poder agradar aquela pessoa, para idolatrar aquela pessoa. Acho que em Jeremias 1:4 fala que nós fomos escolhidos desde o ventre, né? Que ele já havia nos chamado, né, como profeta. Então, desde o ventre, quando sua mãe nem sabia se você ia ser Joaquim ou Maria, se você ia ser Eusenia, se você ia ser João, né? Deus já sabia, Ele já tinha preparado um plano, Ele já tinha te escolhido, Ele já sabia o seu nome. Então, assim, é como se ela rasgasse essa identidade para poder se levantar diante desse rapaz e idolatrar. Então, assim, é muito sério, é um nível de dependência que, como a Nizinha falou, a gente só vai se afundando, a gente só vai cavando o próprio buraco, se afundando cada vez mais, né? Não realização de planos se o outro não fizer parte. Aqui, até o exemplo de novo das duas missionárias, ali naquele caso. Uma era dependente, a outra não, porque ela conseguiu seguir a vida dela tranquila. A amizade com a outra missionária não interrompeu, não atrapalhou em nada, né? Só que quando os dois são dependentes, eles são capazes até de deixar conquistas grandes, às vezes coisas que lutou a vida inteira antes de entrar naquela situação. E aí depois que esteve naquela situação, deixou porque não poderia levar outra pessoa, não conseguiria dar continuidade. Vamos dar um exemplo de uma faculdade, por exemplo. Às vezes a pessoa fez uma prova, né, há muito tempo atrás e está esperando o resultado. Só que aí o momento do resultado que sai a prova é o momento que a pessoa está nesse processo, nessa situação, nesse buraco de dependência. E ela é capaz de rejeitar porque a outra pessoa não pode fazer parte. Ela não pode estar envolvida. Então, assim, elas duas ficam travadas, paralisadas, né? Elas não realizam planos, não realizam nada porque se a pessoa não puder fazer parte. Impossibilidade, outra característica. Impossibilidade de ver e reconhecer o erro do outro. A gente fica tão cego, tão
né? Como se estivesse com uma venda e a gente não é capaz de ver e de enxergar o óbvio e reconhecer os erros, né? É tudo muito perfeito. Você é perfeita e todo mundo é imperfeito, mas você é a perfeita para mim. A nossa amizade é perfeita e não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Então a pessoa fica impossibilitada, ela fica cega, ela não consegue enxergar Isso acontece no primeiro amor, né? igual. Os pais, Exatamente. os pais veem que o cara não Não presta. presta. Isso que eu ia falar, quantas pessoas se casam nessa condição, né? Aí todo mundo fala, esse cara é um mau caráter, esse cara não vale nada, você não tá enxergando, a pessoa tá cega, só vê que aquilo ali é um príncipe e não consegue enxergar o defeito de jeito nenhum. Um monte de gente casa errado nessa ilusão. E depois ela fala, meu pai estava certo, né? Mas é porque a pessoa nesse processo ela estava cega, ela estava com uma venda. Tudo que você fala, outra característica, essa aqui é uma que eu tinha muito. Tudo que você fala, você dá um jeito de falar na pessoa. Então assim, a pessoa não pode estar ali no meio, não está ali no meio, mas você você pensa tanto na pessoa que você faz de tudo para poder botar o nome da pessoa no meio, para poder ouvir os outros falar da pessoa. Tá, eu e Nizinha conversando, eu quero falar de Joás, um exemplo, e aí eu vou dar um jeito de Nizinha falar dele, envolver ele no assunto, mesmo ele não estando. Então assim, tudo, vocês estão conversando sobre futebol, você vai dar um jeito de falar em ciclano, em Bertano, em fulano. Menino Joás também gosta desse time. É assim mesmo. Então assim, é uma característica muito... Essa aqui era uma que eu usava muito, que eu tinha muito. Quando eu li, eu falei... Quem era a pessoa, Ju? Era amizade de escola? Não sei. Era amizade. Era amizade. Então, assim, tudo você vai dar um jeito. Você tá vendo televisão, você tá conversando sobre presidência, sobre futebol, sobre política, você vai dar um jeito de envolver a pessoa. A gente fala o que o coração tá cheio. Tem até uma musiquinha. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Se o coração tá cheio de amor, você vai falar de amor. Se o coração tá cheio de dependência daquela pessoa, você vai falar daquela pessoa. Se o coração tá cheio de Deus, você vai falar o quê? Sua boca vai falar o quê? De Deus. Vai expressar o amor de Deus. Mas se não tá, né? Se você tá com o coração cheio de dependência, você vai falar de dependência, vai falar daquela pessoa. Dependência de culto, né? Se o meu marido não vai ao culto. Isso. Eu tinha esse testemunho. Eu era assim, eu tinha essa dependência. Se Joás não fosse ao culto, por qualquer outro motivo, e eu não tinha motivo para faltar, eu também não iria. Eu achava que eu estava sendo cúmplice, parceira dele, ficando em casa com ele. Tadinho, junto, né? Tadinho, vou ficar em casa com ele. Então, assim, é uma característica também. Né? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque a dependência emocional, ela tem graus, né? Então, todos nós temos... Como Juliana falou no começo, temos a tendência a ser dependentes de algumas pessoas, né? Só que existem graus. Então, quanto mais eu não tive, da infância, eu não tive o meu poço emocional suprido, maior vai ser o meu grau de dependência. Né? Você vai falar isso depois? Vou. Outra característica, isso aqui também, familiaridade. Chega uma hora que as pessoas de fora começam a perceber que tem alguma coisa errada. Elas começam a enxergar aquilo que você não está enxergando. Ver uma familiaridade muito grande. Tem um negócio estranho ali naquele meio, né? Tem uma situação que dali não é normal. Aquela amizade acontece até entre pastor e membro, líder. Tem um negócio diferente entre aquele líder e aquele discipulador. Então, assim, as pessoas de fora começam a perceber. Só que as pessoas que estão de fora começam até a entrar numa crise. Não, é coisa da minha cabeça. Eu tô pecando, Deus me perdoa. Tá repreendido esse pensamento. Da onde que fulano tá dando em cima de ciclano, gente? Da onde? Isso é loucura, Nizinha. Não, descarta isso. Só que não, gente. Em alguma situação, é discernimento do que tá acontecendo. E assim, em algum momento, seja o que for, em algum momento as máscaras começam a cair. Em alguma situação, em algum momento da vida, as máscaras, dependente do que for, as máscaras começam a cair, né? E tudo que o diabo quer é isso. É fazer com que as coisas venham a público, né? E trazer esse vexame às coisas que desrespeitam a Deus. Por isso que não é muito aconselhado que homens
acompanho mulheres no discipulado ou no aconselhamento justamente por isso. Porque, de repente, eu tô com meu casamento já um fiasco. Eu e meu marido, a gente já tá em guerra e tal. Aí vem a outra parte, vamos supor que chega o Juliano, chega aqui com o mesmo problema, já com a esposa. E aí começa os dois se identificando. Poxa, a gente combina tanto, por que a gente não casou, né? Por que a gente tá nesse casamento? Que não tem Então nada a vamos ver? juntar tudo. Então Em vez é de muito melhorar. perigoso, porque começa a ter confusão naquilo que deveria ser só um profissional, né? Vamos dizer assim. Então a Era pessoa pra tem que ajudar. ter muita maturidade para saber lidar com esse tipo de sentimento. Não é fácil não, tá? E por trás disso tudo tem uma cortina satânica. Além do emocional em si, da carne, existe um projeto do diabo para envergonhar você, sua família, o evangelho e jogar tudo na lama. Então a pessoa tem que ter muito equilíbrio para aconselhar uma pessoa de outro sexo e até do mesmo sexo, porque aí começa aquela coisa do homossexualismo, lesbianismo, começa a rolar uma situação. Que até do mesmo sexo, por exemplo, você vai me aconselhar e a gente tá passando pela mesma situação. E aí você, em vez de me ajudar, você vai o quê? Me aconselhar, larga esse homem. E aí, tipo... Vamos largar o nosso Vamos largar. marido, essas desgraças que não A entende gente combina mais. Não é, menina? Até nisso. É. Então, assim, é complicado. E o que Nizia falou, por trás tem uma cortina satânica. E o que o diabo quer é isso, esperar o momento certo para tirar a cortina, para as máscaras caírem e envergonhar o evangelho, envergonhar o nome de Deus, né? Peraí, deixa eu... Achei. Diferenças. Vamos falar agora entre diferenças de um relacionamento saudável e um relacionamento de dependente emocional, né? A amizade saudável, ela é livre, ela é generosa, ela expande. Lembra que lá no início eu falei que dependência emocional, ela cresce para dentro de você mesmo e ela cria um inchaço, ela vai te inchando, né, a ponto de criar uma estagnação. A Verônica tá dizendo que você pode fazer faculdade de psicologia, que você vai longe, viu? Peraí, Verônica. Quem é a Verônica? Sua irmã? Não. Um Amém. beijo, Verônica. Amém. Então, assim... Cadê onde eu tava? A amizade saudável, ela é livre, ela é generosa. Então, assim, ela expande. Eu tendo uma amizade saudável com a Nizinha ela tem um sonho de pré-escola, né? De Escola de missões. Isso, escola de missão. Fazer aconselhamento. Fazer aconselhamento, fazer missão. Então, assim, quando a amizade é saudável, eu falo assim, Nizinha, vai, né? Eu sonho junto com você, vai. E, assim, nada vai mudar com a distância. Agora, a dependência emocional, Nizinha, pelo amor de Deus, você vai fazer o que lá? Nizinha, você não pode ir. A gente trabalha... A igreja não vai ser mais a clínica não vai ser a mesma que vai ser você. A gente trabalha junto na mídia. Nizinha, pelo amor de Deus, o que vai ser da mídia? Você vai ser a chefa. Não, você não pode ir. Então, assim, é mais ou menos nesse nível. A amizade saudável, ela vai querer que você cresça. Se você tem um sonho de você fazer um intercâmbio, né, longe, ficar 2 anos fora estudando, a amizade saudável vai sonhar junto com você. Vai, cresce, estuda, realiza seu sonho, né? Então... essa é a diferença. A dependência emocional não, vai querer te prender, te travar. Você não vai, se eu não posso ir, você também não vai. E assim o outro que corresponde, se ele não pode ir, eu vou. Pra que isso? Qual o sentido de eu ir? E a diferença também, Ju, de quando você tem um amigo, você chega numa roda de novos amigos, você faz questão que ele faça amizade com todos eles, que você tenha relacionamento profundo com todos eles. Já o dependente emocional não, garra em você. Não olha não olha pra cima. Não se envolve, não se relaciona, não deixa a outra pessoa expandir nos relacionamentos. Sufoca mesmo, deve ser um inferno isso, hein? É horrível. O relacionamento saudável, ele inclui, é o que Nizinha falou, ele inclui. Então, eu quero conhecer, eu faço questão de conhecer o grupo de amigos de Nizinha e como eu quero que ela conheça o meu grupo de amigos. Então, assim, ele inclui, ele não exclui, ele inclui. Essa é a diferença. Outro também é entre um líder, né? Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas também tem aqui um exemplo. Eu como discipuladora, eu fico muito feliz de ver o meu discípulo crescendo, rompendo, né? Agora, se é um líder dependente,
ele depende daquele discipulador para manter o ego dele. Ao invés de levar o discípulo para Deus, que traz para ele. que essa é a intenção, né? De levar ele para Deus. É o correto a ser feito. É o correto. Ele vai fazer o quê? Ele vai prender ele para ele. Eu não vou soltar, não vou deixar ele ir, não. Então, assim, essa é a diferença, né? Esse é o tipo de relacionamento criado com o tempo. Criado, edificado com o tempo. A amizade saudável, ela sente saudade, ela não surta. Né? Nesse período de pandemia que a gente não pode ficar todo mundo junto, não pode estar todo mundo sempre junto. Então, assim, a gente sente saudade, a gente não surta. Liga, manda uma mensagem, faz uma videochamada. Esse é o nível de amizade saudável. Eu não vou surtar, né? Eu vou sentir saudades. Então, essas são as diferenças. A dependência emocional, com um final de semana, com um dia, você já se tornou para mim a melhor amiga. Eu tinha isso. Eu conheci uma menina que ela tinha a mesma idade que eu, tinha um filho da mesma idade que o meu, casou no mesmo ano que eu, a diferença de meses. Falei, meu Deus, encontrei minha melhor amiga. Já imaginei a gente sendo amiga por anos, nossos filhos crescendo e sendo amigos. Sério, gente, é isso mesmo. E assim, a dependência emocional faz você criar esse mundinho na sua cabeça. Então assim, ela confunde. Em um dia, já se tornou uma pessoa para minha vida toda. Não conheço, não sei de onde veio, e já se tornou uma pessoa... De falar, de conversar. Sim, tudo. de você falar, de um dia, de um final de semana. É a alma gêmea. É a minha alma gêmea. Eu quero levar pra minha vida inteira. Você às vezes sabe nem... um relacionamento narcisista, né? Isso, você não sabe nem às vezes o sobrenome da pessoa, e você já quer levar pra vida inteira. É nesse nível aí. Só se conhece um dia e já quer levar pra vida inteira. A amizade e relacionamento que são saudáveis, ele tem um equilíbrio, né, que me mantém estabilizada dentro do padrão de Deus. Então, uma amizade saudável, ela vai manter um equilíbrio e vai me manter estabilizada dentro do padrão de Deus para minha vida. A pessoa A, ela simboliza força, aquela pessoa forte, que agora a gente vai falar do exemplo de um líder. Aquela pessoa que não consegue nunca baixar a guarda, que ela precisa, né, que você olha assim, nossa, como que ela é espiritual, como que ela tem um dom de liderança, que garra, que autoridade para falar, como que ela é de Deus, né? Essa é a pessoa A, simbolizando a pessoa forte. Essa pessoa, ela vai estar nesse ambiente, né, de ajudadora, que ela tem uma facilidade de atrair pessoas que precisam de ajuda, de atrair pessoas mais frágeis. Ela tem essa facilidade, né? Então ela vai estar nesse lugar. A pessoa B, ela é aquela pessoa coitadinha, fraquinha, que está sempre precisando de ajuda para se levantar, que não consegue caminhar sozinha. Novo convertido, cheio de ziquezira. Exatamente. Então, assim, a pessoa B, que é essa fraquinha, ela vai logo o quê? Ela vai ver essa pessoa e vai falar assim, eu preciso de um pai, eu preciso de uma mãe, eu preciso de um Deus. Então a pessoa B, ela precisa de uma pessoa para ela idolatrar. E a pessoa A, ela precisa de uma pessoa para ser idolatrada. Então é muito forte, né? Então assim, aí vem a pessoa A, né, que vamos dar um exemplo, né, de um líder. Um exemplo, esse é um exemplo mesmo. Por exemplo, um líder está se sentindo, né, não está se sentindo muito usado, dentro da igreja, essas coisas, está se sentindo menosprezado nas atividades. Então, o que acontece? Quando chega uma pessoa para ele, nesse nível de precisando de ajuda, de gritando por socorro, o que ele vai fazer? Ele vai agarrar essa pessoa. E em vez de usar o papel dele de líder e levar essa pessoa a Deus, ajudar essa pessoa na caminhada, ele vai fazer o quê? Ele vai segurar para ele. Por quê? Se eu liberar essa pessoa, como é que eu vou manter o meu ego? Como é que eu vou manter essa aparência de força, de espiritual, de pessoa que ajuda, que sabe resolver? Então, ele não vai liberar a pessoa. E a pessoa B também não vai querer sair da situação. Por quê? Um alimenta o lixo do outro, isso, né? Um alimenta o lixo do outro. Eu não quero sair da situação porque ele cuida de mim, me dá carinho, tá sempre comigo, tá sempre me ajudando. Quando eu ligo é ele. Então ela não entende, ela não vai querer sair da situação e perder isso, não vai querer caminhar com as próprias Porque pernas. a pessoa fraca, ela decide ser fraca e ela não quer sair daquele lugar. Ela decide né? Ela decide ser aquilo ali.
E o forte é aquele que decide que precisa de alguém sempre para ele pisar, para ele se tornar forte. Exatamente, para manter o ego. Então, assim, na verdade, a gente está falando de duas pessoas adoecidas. As duas pessoas são adoecidas, a pessoa A e a pessoa B. Essas pessoas doentes, elas podem estar no nosso meio, no ministério, no meio da liderança, né? Na multidão. Então, assim, elas podem estar o tempo em nossa volta, né? O tempo todo. Pode estar envolvida também, aliançada no casamento, né? E ser confundida, que era o meu caso, com cumplicidade. Eu sou muito parceira do meu marido, eu sou muito cúmplice, nós somos, né, juntos, inseparáveis, e confunde. Na verdade, o dependente emocional, ele passa uma maquiagem para disfarçar a real situação, né? Só que não. Por exemplo, tem situações do marido da mulher que não estuda, né? E aí o marido jamais vai querer que a mulher estuda. Por quê? Porque ela é dependente dele. Se ela estudar, outras coisas vão vir através do estudo, portas vão se abrir e ela pode arrumar um emprego. Para quê? Se ela arrumar um emprego, ela não vai mais ser dependente de mim. Tem casos também de esposas que querem tirar a carteira de motorista, né? E o marido não quer. Por quê? Para que você quer tirar a carteira de motorista se eu te levo para tudo quanto é lugar? Joás, ele quase quer me esganar, porque eu não aguento mais. Você quer que eu te leve para tudo quanto é lugar? Tira essa carteira e pega o carro e some da minha reta. É a forma de manipulação, né? De manter Exatamente. a pessoa não precisa de você tirar a carteira, eu te levo para onde você quiser. Então, assim, é uma forma de manipulação dentro do casamento. E a maioria das vezes as mulheres se permitem passar por isso. Ele só quer cuidar de mim, vizinha. É um cuidado, é preocupação. Né? Aí cria uma mulher boca aberta e não consegue fazer nada. E aí quando o marido morre... Ih, Joás, deu ruim. Se o marido morre, o que acontece? Viaja, né? Ou trabalha embarcado. Vamos matar, não. Vamos botar ele embarcado, trabalhando 30 dias. Vamos embarcar o marido 30 dias. O que acontece? Como é que ela sai dessa situação? Então, assim, tem muitas mulheres que se permitem passar por isso, porque acham que, não, é carinho, meu marido, ele é muito preocupado comigo, é um carinho, um cuidado especial, é muito amor, né? Não é, é maquiagem, isso é maquiagem, isso é dependente, ele é dependente de você, ele precisa que você seja dependente dele, e você quer ser dependente dele. Essa é uma realidade em muitos casamentos, em muitas situações. Se der, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa do antissocial que duas pessoas colocaram, a Verônica e a Raquel colocaram. Depois, se der, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas só para a Ju não perder o foco aqui. Às vezes também, Ju, o companheirismo te leva um pouco à dependência. Eu vejo assim. Porque quando o John começou a trabalhar à noite, eu não dormia. Não, mas tem a questão do companheirismo. Já a dependência é algo muito mais forte que isso, cara. É igual eu com meu marido. Nossa Deus, a gente não faz tudo junto, porque a gente trabalha junto. Da pessoa não conseguir passar mal. Da pessoa passar mal porque a pessoa não está. Eu conheço gente assim, eu não consigo, a gente é muito, muito apegada. A pessoa treme, é diferente. Entendeu? Eu também sinto falta, é diferente. É diferente, tem muita diferença. É diferente mesmo. Então, como eu falei lá, a gente está falando de duas pessoas, né, adoecidas. Duas pessoas estão adoecidas, duas pessoas carentes, né? Por que carentes? Né? Porque eu sou metido a forte, que preciso de uma pessoa para me sentir útil. E aí, tem muita gente que faz o quê? Que não rompe, que não cresce, porque se permite estar nessa situação para poder... como é que se fala? Eu quero, né, no caso, ser dependente, eu não quero crescer, eu não quero sair dessa situação. E o outro, ele é aquele metido a forte, só que ele é doente, ele precisa de ajuda, ele não é aquilo que ele acha que é, porque ele está ajudando, ele acha que está ajudando, mas na verdade não está. Relação adoecida, onde eu não quero crescer, e onde eu preciso da pessoa A para me fazer feliz. Isso pode acontecer entre amigas. Outra situação da pastora Andréia, que ela conta também nas palestras dela, né, é aquela amizade que se torna muito especial, né? Eram duas meninas, duas amigas, que elas se encontravam, vinham de situações que as duas se encaixavam, né? E na verdade, a gente tem gatilhos
né? Disparadores. Coisas mal resolvidas na infância, coisas mal resolvidas no passado, que pode ser a rejeição, pode ser o problema de autoestima, pode ser a depressão, a falta de um pai paterno, né, de uma figura paterna, amargura, falta de perdão, traição. Então, assim, são gatilhos, são disparadores que ficam ali, situações mal resolvidas. E aí você encontra uma pessoa, que no caso é essas duas meninas, isso é real, né? A pastora, ela aconselhou essas meninas, que elas se encontram na mesma situação e elas decidem, né? Elas foram abandonadas pelo pai, no caso, as duas meninas, elas foram abandonadas pelo pai. E elas ficam analisando como é que são parecidas, como que a história delas são muito parecidas. E aí elas decidem e tentam preencher o vazio uma da outra. Eu vou preencher o seu vazio, você vai preencher o meu vazio. E elas entram ali numa bolha, onde só existe elas duas e mais ninguém. Até que chega, assim, um momento onde as chances delas se envolverem sexualmente eram muito grandes. E aí chegam no momento em que elas se envolvem sexualmente, né? Porque a relação delas de envolvimento, de preencher o vazio uma da outra foi muito grande. Eu vou preencher o seu vazio, você vai preencher o meu vazio. Então elas se envolveram sexualmente, né? Então as chances eram muito grandes e aconteceu. Elas se relacionaram, né? Problemas no casamento, por exemplo. É o que Nizinha falou, deu o exemplo de você aconselhar uma pessoa que está com problemas no casamento, mesmo que às vezes você também pode estar. E aí entra a carência, e aí a dependência, ela traz aquela confusão que confunde tudo. A pessoa dependente, ela não sabe receber elogios. Não sabe receber elogios. Uma pessoa saudável, ela pode receber uma chuva de elogios que nada vai mudar, nada vai afetar ela. Agora o dependente não. Ele não sabe receber, ele confunde, né? Se ele receber aquele elogio e às vezes bate com a situação que ele está enfrentando, que ele está vivendo, vai vir aquela confusão, aquela carência, aquele envolvimento, aquela confusão dos sentimentos. Então, assim, agora a pessoa doente, a pessoa saudável não, ela já consegue, né, enfrentar aquilo, receber elogios, receber críticas, que nada vai mudar, nada vai afetar. E o que está por trás da dependência emocional? Manipulação. Manipulação. A manipulação, ela é a tentativa de controlar as pessoas, né? Então, assim, existem várias formas de eu controlar a situação, eu controlar as pessoas. Como? Com doenças, dinheiro, com presentes, com ameaças. Então, assim, existem várias maneiras de eu manipular você para você não sair desse relacionamento, para eu não perder você, né? Outro relato real, bota aqui até relato real, é de um rapaz, dois rapazes. Ele nasceu no berço evangélico, filho de pastor, tinha tudo para seguir a vida, né, cristã, caminhos do pai, né, tudo. Só que alguma coisa faltava. E aí ele conheceu um rapaz, que eles a princípio era uma amizade, né? Era uma amizade, só que os dois tinham uma carência. E essa carência fez que eles se envolvessem em um relacionamento. Eles se envolveram sexualmente. Dois rapazes se envolveram sexualmente. E aí eles ficaram presos um ao outro. Só que o outro rapaz, que não era cristão, ele manipulava, ele usava de tudo para manipular o outro. Um dia perguntaram assim para esse rapaz, que ele nasceu em berço evangélico, que ele era filho de pastor: entre ele e Jesus, quem você escolhe? Sabe o que ele respondeu, Nizinho? Ele, eu escolho ele. Por quê? Porque quando eu só penso, só olho para aquela vitrine e vejo aquela roupa de marca, quando eu penso, Karen, a roupa já está lá em casa. Quando eu olho aquele celular assim, eu nem comento nada, o celular já está lá em casa me esperando. Aquele tênis de marca que eu só passei e suspirei por ele, ele já está lá em casa. Então é muito fácil para ele adorar um Deus que ele levantou, um Deus que ele consegue ver, do que um Deus que ele não consegue enxergar. Então, assim, ele entrou num poço, quase que, né, ele só vai cavando, porque o outro está sempre manipulando. Com medo de perder o controle da situação, ele manipula com presentes caros, com coisas que ele sabe que o outro gostaria de ganhar, né? Então, essa é uma das formas de manipulação.
A dependência emocional, ela é um dos maiores cativeiros, é um retrato falado e vivido no inferno. Só quem já saiu, só quem sabe, quem já viveu, não quer voltar mais, sabe? É horrível, dói, é angustiante, parece que não vai ter fim. Tudo aquilo que você se frustra, que você passa, parece que não vai ter fim. Eu tinha muita dificuldade em relacionamentos, em manter relacionamentos com as pessoas. Quando eu via que não ia pra frente aquele relacionamento, eu me privava de outros relacionamentos e me afastava. Eu não permitia que as pessoas se envolvessem da maneira que eu gostaria. Por quê? Porque doía demais. Só que eu não sabia que era dependência emocional. Mas eu me via assim. A dependência emocional, ela bota você num cativeiro, trazendo você para uma situação de dor, né? Ela dói e quem saiu não quer voltar mais. Não quer, porque você só vai cavando o seu poço. Por que é tão difícil você romper a dependência emocional? Por quê? Por quê? Porque por mais dolorosa que seja a dependência emocional, ela te traz segurança, né? E traz gratificação. Como assim? Né? O motivo que nos atrapalha de romper é a dificuldade de enxergar a dependência emocional como um pecado, né? Então, assim, a gente não consegue enxergar, estamos tão cegos que não enxergamos o óbvio, que é o pecado da gente estar idolatrando outra pessoa, de estar levantando o outro Deus. Nós não conseguimos enxergar o quanto que a dependência, o quanto que esse pecado nos afasta de Deus. Porque toda vez que a gente levanta, né, a gente está levantando um outro Deus, uma outra pessoa, botando no lugar de Deus, a gente só está afastando Deus da gente. Então, assim, é muito difícil de você romper por isso, por mais dolorosa, ela traz gratificação, né? Uma certa mulher um dia disse: eu nunca orei tanto, Lizinha, quanto eu oro com você. Então, assim, não é errado você ter um amigo na fé, uma pessoa que te ajuda a caminhar, uma pessoa que, né, vamos estudar esse livro junto, vamos debater junto, não é errado. Agora, a partir do momento que você fala, eu nunca orei tanto quanto eu oro com a Karen, eu nunca li a Bíblia tanto quanto eu oro com a Karen, então, assim, você saiu de uma situação que poderia ser saudável e você se colocou no lugar que de idolatria, de dependência. Eu dependo dessa pessoa para buscar a Deus. Então, assim, se essa pessoa ela abandonar a Deus, ela deixar de orar, ela deixar de buscar, eu também vou deixar, porque eu não consigo orar, eu não consigo buscar sozinho. Como sair da dependência emocional? Como sair da dependência emocional? Procure buscar qual é a visão de Deus nesse relacionamento. Deus, qual é? O que eu não estou enxergando? O que está acontecendo nesse relacionamento que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver? Como escapar? Como que você escapa dessa situação? Seja franco. Faz o Ganizinha. Eu não vou alimentar o seu lixo. Sai, não alimenta o lixo da pessoa. Grita por socorro. Grita a Deus, grita por socorro. Não se permita ficar nesse lugar. Se você identificou em alguma dessas características, né? Identificou alguma área, eu sou dependente, nossa, eu sou dependente emocional, grita, não alimenta o lixo da outra pessoa, não alimenta o seu próprio lixo. Vai até Deus, né? Não continua nessa situação. Resolva suas questões espirituais, porque a partir do momento que você levantou uma outra pessoa como Deus, né? Um Deus você idolatrou, você precisa resolver, pedir perdão para Deus, resolva essa questão. E se você é um líder, né? Que você em algum momento você aprisionou uma pessoa a você impediu essa pessoa de ir até Deus para o seu próprio bem, para o seu ego, para você se sentir útil, resolve isso com Deus, peça perdão, peça ajuda. Não é porque você é líder que você não é feio pedir ajuda, é vergonhoso. Não, corre, pede ajuda, pastor, me ajuda. Foge do pecado, da parede Foge do pecado. do pecado. Sai, vai igual José, larga a capa, mas vai embora, meu filho. Vai embora. Um relacionamento de proximidade com Jesus é a melhor forma de se proteger da dependência emocional. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero com Ele, é a melhor forma de você se proteger. Aquele relacionamento que você entra dentro do seu quarto, né, você fecha a porta e você tem aquele íntimo com Deus,
e você diz assim, eu sou dependente de Deus, eu dependo dele, é a melhor forma de você sair e fugir da dependência emocional. Nós precisamos ser dependentes somente de Deus, somente dele. Então assim, Deus, eu sou dependente de ti. Então assim, procure isso. Procure pedir Deus, revela a mim o que eu não estou enxergando nesse relacionamento, o que está acontecendo à minha volta, né? E busca, né? Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, né? Bem presente na hora da angústia. Então é para Ele que a gente deve correr e buscar e pedir ajuda e ser dependente somente dele. Uma verdadeira amizade, ela te faz crescer em Deus, Isso. né? Você vê o exemplo na Bíblia de Elias com Eliseu. Aonde Eliseu fazia questão de pegar a cadeira para sentar. Só que ele não estava fazendo isso de bajulação, ele estava fazendo isso porque ele sabia quem ele estava servindo. E você vê que quando Elias morreu, Eliseu ficou como sucessor. Não era bajulação, era uma amizade que fazia ele crescer. Fazer ele crescer. Então ele recebeu Um discipulado responsável. É isso aí. Exatamente. Assim, Onde leva a pessoa para Deus. Aonde... E Márcia de Isa me chamou muita atenção que quando ela chegou aqui na igreja, ela chegou muito machucada. E a gente ia para o reencontro. Chega para cá para o pessoal ouvir melhor você falar. Ela ia para um reencontro e ela estava muito machucada e ela tem um chamado lindo de dança. E a gente falou com ela, Márcia, você vai? E ela, não, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu virei para ela e falei assim, não, nós queremos investir no seu ministério, nós queremos que você cresça. E olha a Márcia onde está hoje. Uma amizade, um verdadeiro líder faz a pessoa crescer. Né? O verdadeiro líder não olha a quantidade de dias que você está sentado no banco. O verdadeiro líder olha para você e vê o potencial que você tem. Ele acredita. E graças a Deus você é um exemplo, eu sou um exemplo. Você vê várias pessoas, já aqui de fora, dá uma palestra aqui na nossa igreja, a gente não é reino, né? Sim. É um exemplo que a gente tem aqui de acolhimento de pessoas que chegam, que a gente nem conhece. Somos todos, né, do mesmo reino. Né? E estamos junto ali, come junto, bebe junto. Se alguém falar que eu tenho panela, eu vou ficar brava, porque a minha panela é do tamanho é grande, hein? Você posso Sim, falar? Pode, terminei. Uma coisa aqui, pessoal, que é bem importante de falar, que a pessoa que não trata a dependência emocional, ela pode até sair de um relacionamento dependente, mas daqui a pouco ela vai se deparar num outro relacionamento, porque ela continua com o seu poço emocional vazio, precisando de uma pessoa A para suprir as suas carências. Ela precisa estar sendo capacho de alguém, ela tem essa necessidade de ser manipulada, de ser orientada, até o dia de jejuar. Quando que eu posso jejuar? O melhor dia. Qual o melhor dia que você acha de me jejuar? Você acha que eu posso comprar isso assim? Sabe, aquela pessoa, ela vai sair de um relacionamento, se ela não for tratada, se ela não for confrontada nessa área, ela vai voltar a ter um outro relacionamento adoecido. É um ciclo, vai ficar toda a vida repetindo isso. Precisa ser tratado, identificar o gatilho e ser confrontado literalmente. Se você conhece alguém que tem esse problema, você tem liberdade com ela, de colocá-la na parede e dizer, acorda, desperta para a vida, você está sendo sugado, você está deixando de viver, você está perdendo a sua identidade. Desperta, porque Deus tem coisas tremendas para você, muitas amizades para você fazer, então você precisa ser um instrumento, uma voz de Deus para essa pessoa. Pelo amor de Deus, você vê duas amigas, ficar aquele negócio de lambeção, pelo amor de Deus, não vai isso não. Chega, entra no meio e fala, bota a mão na cabeça, sai capeta, mas não deixa diante dos teus olhos isso acontecer. Isso é grave, isso é sério, isso pode levar ao suicídio. A dependência emocional pode levar a outra parte ao suicídio. Por isso tem pessoas que não se relacionam com pessoas que vão fazer ela sofrer. Aí a gente entra aqui, ó. Tem pessoas que você falou de foi Raquel que falou e a outra moça? Antissocial. Antissocial. A pessoa que é antissocial é uma pessoa que foi sofrida
sofreu algum relacionamento. Aí eu vi que a moça que falou com você, que eu esqueci o nome, Verônica falou, e a Jéssica, algumas pessoas perguntaram ela aqui, e ela disse que não sabe o motivo, que ela não é tímida, mas também não sabe o motivo dela ser uma pessoa antissocial. Como o Emerson disse hoje aqui, precisa investigar, a gente tem que fazer um mapeamento. Na psicologia eles falam fazer uma anamnese, né, buscar a fundo o motivo pelo qual você desenvolveu essa questão. Normalmente são relacionamentos quebrados, frustrações, decepções, traições, e quando você não consegue identificar, a gente vai lá para sua infância. E o que a sua infância não conseguir dizer, a gente vai orar e vamos ministrar para ver se está lá no ventre. Então é bem profundo, é um processo muito lento, é muito delicado para poder fazer. Então, mas normalmente a base está nisso aí, a pessoa se isola, se fecha com medo de sofrer, como a Márcia aqui, Karen falou aqui. Márcia Dantas, né, Márcia, chegou aqui falando que tinha medo de se relacionar, de fazer novas amizades e sofrer novamente decepções. Eu vivi isso na minha vida. Eu tinha muito medo de me relacionar, ter relacionamento profundo e ser traído, porque uma amiga minha, fechamento meu, best friend, pegou meu namorado. Então, era minha amiga, aquilo foi uma traição. Eu fiquei mais triste pela traição da parte dela do que do cara do namorado, que foi Marcinho, sabe? Olha que doideira. Honório foi... Então, perdi. Às vezes, Lizinha, no caso dela, pode ser os pais implantar assim, cresça, estuda, seja independente, não precise de ninguém, não sua dependa avó. Diz que é café, cara, vai tomar garrafa. Ai, meu Deus. a gente ouve muito isso. Não Você não tem que depender de ninguém, você não vai precisar de ninguém. Resolva você sozinha. A gente escuta muito isso mesmo. Então vamos lá, pessoal, pra gente fechar, Honório, pra gente fechar aqui, quanto mais saudável você for, mais pessoas você vai conseguir alcançar para tratar. A pessoa, quando é um ex-dependente emocional e foi curado, o que vai acontecer? Ele vai continuar atraindo essas pessoas adoecidas. Ele automaticamente vai vir os adoecidos. Porém, eu hoje sou tratada. Hoje a Juliana entendeu que ela não tem que sufocar ninguém e nem se permitir ser sufocada por nenhum relacionamento. Então o que ela vai fazer? Vai levar essa pessoa para Deus. Vai tirar. Né? É o que eu falo. Gente, quer ver me matar, eu perceber que a pessoa está querendo ficar de grude comigo. Na hora, eu não vou alimentar o seu lixo. E ponto. Não olha pra mim que eu não sou Deus, não queira achar que eu sou a única de Coca-Cola do deserto. Só você pode orar por mim. Ainda tem isso ainda, sua oração poderosa. Sua oração vai ficar na pista. Porque entra na fila da oração. Não, tô esperando a pastora. Porque se eu sou uma pessoa adoecida assim, eu tinha levado um monte de gente pro buraco, menina. É muita gente que vem, você vê a necessidade da pessoa de ser conduzida por outra. Então, graças a Deus, eu tenho essa área minha tratada. E quando a gente é tratado, a gente trata outras pessoas. A pessoa curada vai curar. Mas se você é um líder adoecido, que precisa de pessoas para você estar controlando, manipulando, corre para Deus. Pede ajuda. Você está construindo altar de adoração para muitas pessoas. E isso vai levar você e muita gente para o inferno. Então é muito sério, é muito grave essa questão da dependência emocional. Vai muito além de só duas amizades ou duas pessoas. Vai para o inferno se você não tratar isso. Então, quanto mais saudável você for, mais você vai repetir e identificar pessoas doentes. O diabo pode te enviar pessoas doentes para te tentar novamente. Vai chegar uma hora, porque nós somos tentados nas nossas áreas de fraqueza. Uma pessoa que foi dependente emocional, ele tem essa área fraca, assim como a pessoa dependente químico, foi na prostituição, tem vício de roubar, histórico de rejeição. Vamos ser tentados na nossa área de fraqueza para o resto da vida. Então, vira e mexe, o diabo vai colocar um dependente que vai entrar sutilmente. Quando você vê, você já está com aquele vínculo com a pessoa de novo. Desperta, acorda, esteja atento, vida em Deus, né? Vida de oração, santidade, que o Espírito Santo vai te dar o alerta na hora certa. Todo mundo fala, tio Marcinho. Tio Marcinho. Deixa ele. Não me lembro disso não, que deu um negócio aqui na cara aqui. Vou chamar a Marcinho para conversar de novo. Vamos. Então, a manipulação é uma das armas, acho que aqui nós encerramos sim. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nós já estamos no nosso horário.
Já ultrapassamos 14 minutos, mas a noite é uma criança. Entrar na maternidade e ser curada. É isso aí, Jéssica. Entrar aqui, me ficou lá com a gente, ou você vai ser curado ou você vai ser curado. Se Não tem quiser outra ficar escolha. doente, você vai para outro lugar, porque não tem como, gente. Não tem como você conviver com uma pessoa, ver ela doente e deixar a pessoa ficar doente, passar a mão nas feridas. Alimentando lixo. Alimentando lixo. Alguma pergunta aí, pessoal? Que bênção, gente. Estamos fechando a nossa live com 46 pessoas. Estou tão feliz com Glória vocês a hoje. Deus. Peço Deus que me libere. Verônica é de alguma igreja? Pergunta Essa é ela. Verônica. Sim, eu conheço Verônica. Agora que eu vi o Que rosto não tá dela. olhando. Ela pertence a alguma igreja? Sim. Se é de alguma igreja, quer que eu pode procurar a gente aqui. Porque tem que avaliar seu quadro, seu caso, tá, Verônica? Seria um prazer. Procura um psicólogo, pastor? Sim, pode procurar um psicólogo. Hoje nós falamos isso na live da tarde, deixamos isso bem claro. Nós somos responsáveis o suficiente para saber que o psicólogo, o psiquiatra, eles tratam áreas e nós tratamos outras áreas, que é a área espiritual. Muitas das vezes nós somos afetados no espírito, mas isso reflete na nossa carne. Então precisa ter esse acompanhamento. Alguns casos não, que às vezes a gente, vamos supor com a Verônica aqui, a gente ora lá e descobre que ela está presa em algum lugar lá da sua infância, ministra, sai daquele lugar, tira ela daquele lugar de prisão, pronto, vai resolvendo e o resto é só reeducação. Sentada numa cadeira que não é dela, que aconteceu comigo, família Exatamente. disfuncional, né? Você talvez está preso lá na sua infância, às vezes sua mãe colocou uma responsabilidade muito grande sobre não é você, que não é, né? E você colocou dentro de você que você não precisa de ninguém. Se você não quer ser minha amiga, o problema é seu. Eu me amo, tô nem aí. Eu falo com experiência própria. Eu também, eu usava muito isso. Eu falo com propriedade. Se você não quer ser minha amiga, se você não tá nem aí, então o problema é seu, eu sou eu e acabou. Então, é algo que precisa ser investigado mesmo. Sim. Porque mais Deus não nos profundo. fez, gente. Deus fala de comunhão o tempo todo, Deus fala do juntamento, Deus fala do povo estar junto. Então, se você quer se isolar, tem alguma coisa errada, isso não é normal. Você não querer ter relacionamentos profundos, igual uma vez na clínica da alma, eu falei, caramba, eu tenho 5 pessoas que eu posso contar a minha vida todinha pra ela, não sei se era 5, 3, não sei na época. Aí Tayana estava na hora, eu falei que era eu citei o nome, Tayana não estava nessa lista de pessoas. Aí, e Tayana tinha um problema sério, tem um problema sério na área de rejeição, porque ela está em tratamento e a gente vai ficar em tratamento o resto da vida. É o gatilho da Tayana. E aí eu falei assim, mas eu não estou conformada, eu não quero ter uma única pessoa que eu possa contar minha vida para ela, porque amanhã ou depois se eu tenho o pastor Carlos bate as botas e Deus leva ele mais cedo, para quem que eu vou de novo e reconstruir 10 anos de amizade para ter confiança? Não, eu quero ter 20, 50 pessoas que eu possa abrir minha vida para ela. Então hoje Juliana é uma pessoa, Tayana é uma pessoa, Karen, Patrícia, pastor, e assim vai, um monte de gente. Eu tenho muitas pessoas que eu posso contar minha vida, só que para cada pessoa eu conto uma coisa da minha vida. Porque tem coisa que Juliana não vai ter estrutura para ouvir. Se eu for contar um pecado para Juliana vai desviar. Mas eu posso contar meu pecado pro meu pastor, entendeu? Então você precisa ter relacionamento profundo. E eu não tinha, não construía, eu não queria, eu detestava abraço, até hoje eu não gosto desse negócio de ficar muito... não gosto. Porque eu percebo que as pessoas são manipuladoras, elas querem se envolver em relacionamento porque você tem um cargo. Eu fico esperto com esses negócios. Então, eu vou chegando pra pessoa e vou dosando, vou sentindo ela no mundo espiritual para saber qual a intenção daquela amizade. Né? E hoje, graças a Deus, eu tenho assim, um monte de pessoas que eu posso contar a minha vida. Então, o melhor amigo, apaga isso da sua cabeça, que você tem que ter um melhor amigo pro resto da vida. Isso é burrice. Ensinaram isso pra gente. Um dia eu conversando com uma pastora amiga minha, tem uma pessoa e ela falou assim, eu não tenho melhor amigo. Eu falei, como? Eu não tenho uma melhor amiga, eu tô passada. Eu falei, eu tenho um monte. Ela, como? Eu falei, eu tenho um monte, só que para uns eu conto uma coisa, para outros. O melhor amigo não é aquele que tem que estar 24 horas no seu pé. É aquela pessoa que eu sei. Eu tenho uma amiga lá em Araruama, Jeane, que tem uma paixão por ela. A gente não tem mais de ano que a gente não se fala. Mas eu sei que a hora que eu precisar de um ombro, de um ouvido, de um dinheiro, qualquer coisa, Jeane, a minha amiga, melhor amiga, tá lá e vai me suprir, entendeu?
Então não fica nessa historinha de criar uma best friend que você vai ficar na pista. Vai ficar mesmo. Cecília, você falou Que era que até você... o meu caso na infância. Eu tinha uma amiga e a gente fazia tudo junto. Tudo. As pessoas até falavam que a gente parecia irmã. E um belo dia ela foi embora e eu fiquei na pista. Não conseguia construir. E até quando eu tentei, as pessoas falavam assim, nossa, mas agora você quer um relacionamento comigo? Agora você quer a minha amizade? Então, assim, foi muito difícil. A gente, complicado. falar pra Cissa aí, Cissa, a gente tem esse pensamento mesmo de querer contar pra Jesus. Nem é Jesus, é o espelho, né? Porque a gente aprende no decorrer da vida, quer contar alguma coisa, conta pro seu espelho, pra você mesma. Mas a Bíblia fala que é melhor a gente confessar tentação do que pecado. Então você tem que ter alguém sim que você possa confessar aquilo que você sente. Porque automaticamente quando você confessa, você sente aquilo ali. Porque se você não confessa, minha filha, daqui a pouco está virando um pecado, né? É um grito. Cecília, minha filha, você entendeu exatamente, você entendeu, teve uma distorção. Precisamos sim ter pessoas que você precisa contar. Pecado, então, precisa ser confessado para ser sarado. Então não adianta você querer ser sozinha, não adianta você ser do reino e querer ter uma vida individualista, isso é religiosidade. Achar que você pode tudo sozinho, não pode. Jesus deixou claro, ele teve 12. Dos 12 ele separou, ele foi separado. Tinha 70 discípulos, não é um negócio assim? Foi separando. 70, resumindo. Do peito mesmo ele tinha um, mas contava com todos. Né? Os três mais próximos. Tem muita gente até que podia contar, fala isso, né? O meu único amigo é Deus. Né? Meu único amigo é Jesus, eu não preciso de mais ninguém. Você está contra a Bíblia. Você está contra a Bíblia. Exatamente. Isso não existe não. A pessoa que se fecha dentro dela, ela uma hora explode, né? Isso não é bom não. Eu conto minha vida com cada gente, cada um ouve um pouquinho. Cada um como eu estou dizendo, né? A estrutura, tem coisa que eu conto para Karen e Patrícia são as mais antigas aqui na igreja, né? De amizade. Tem coisa que eu conto pra Karen que eu não conto pra Patrícia. Tem coisa que eu conto pra Patrícia que eu não conto pra Karen. Patrícia é muito crítica, então se eu for falar que aí eu fico medindo. Então isso aqui eu falo com um, eu falo com outro, entendeu? Então Karen já tem aquela papum e toda doida, vai dando lapada. Cada um ouve de um jeito. O pastor Carlos já ouve outra coisa. Hoje tem Juliana que eu conto uma coisa, eu conto pra Tayana. Gente, divide esse peso no ombro de todo mundo. Amém? Verdade, amém. Jurema, você vai fazer a clínica da alma no nível 1 no nível 2. Nós estamos assim, ó, cheio de tema bom. Glória. Glória. Ô, glória. Amém? Pessoal, vamos encerrar então aqui. Cadê? Não tem nenhuma pergunta, tá todo mundo. Nizinho, eu tenho muitas amigas, sou bem aberta, mas quando fico estreito eu corro para Jesus. Sim, é isso aí mesmo. Tem coisas que você compartilha com os amigos, mas corre para Jesus, não tem para onde fugir não. Tem que abrir o bocão e pedir socorro mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos? Então tá bom, vamos orar. Olha aí, cara, encerrando, agradecendo a Deus, colocando a vida da Verônica, que se colocou aqui, da Raquel. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Tu é aquele que nos traz o confronto da Tua verdade. Sim, Deus. Tu coloca a vida da irmã Verônica e da Raquel. Espírito Santo, traz a verdade sobre a vida delas, da onde que iniciou esse gatilho. Sim, Deus. Que elas não conseguem entender porque não conseguem ter relacionamento profundo. Traz luz sobre as sombras, como eu oro sempre. Traz luz sobre aquilo que nós precisamos ter a resposta para o nosso entendimento, para o nosso coração, para que nós possamos romper dia a dia em Ti, Pai. Como Paulo mesmo disse, no Teu poder que a gente é aperfeiçoado, na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Então traga luz sobre as nossas vidas, sobre cada um que está nessa live, aprendendo sobre essa palavra. Senhor, que nós podemos entender que nossa dependência em primeiro lugar é a Ti, Pai. Sim, que nós não dependemos de filho, de marido, de irmãos de igreja, de líder de igreja, mas somente de Ti. É o que eu oro te agradecendo por esse momento precioso que está sendo todo dia na devocional e na live do cursinho, nos cultos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou a vida do pastor Carlos para ser o nosso pastor, da vida da pastora Nizinha, dos líderes dessa igreja, para estar nos alimentando durante esse período da quarentena. Obrigado, ó Pai, que o Senhor colocou a visão da Mananciais, uma visão de reino, uma visão de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai.
É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá vendo? Pessoal, vamos fazer. Tá descarregando ali? Dá Ju? tempo. Ai, meu Deus, tá acabando. Pessoal, antes de fazer o print, vai fazendo print aí pra você postar lá na. Ó, vocês não estão indo lá no Instagram da igreja, não, hein? Vocês não estão sendo obedientes, não. Faz o print aqui. Vai lá no Instagram da igreja, marca lá, Igreja Mananciais. Se você ainda não tá seguindo. Oficial. Imave Oficial, né? Se você ainda não tá seguindo, Instagram é seguir? Curtir? Como é que é? É seguir. Se você ainda não tá seguindo, vai lá, segue. Vai no nosso canal do YouTube, Igreja Mananciais de Água Viva. Se inscreva lá, aciona o sininho, tá? Pra gente alcançar os 1000 inscritos. E amanhã eu vou estar aqui às 14 horas falando sobre orgulho. Orgulho é difícil. Amanhã eu vou estar falando sobre orgulho. E na sexta-feira, a Karen vai estar falando sobre princípios de honra, que é forte, como que isso move no mundo espiritual. Provavelmente que isso seja mais um tema da nossa clínica. E que mais? Culto quinta-feira, domingo. Quarta-feira, Pastor Elber. Pastor Elber, quarta-feira. Quinta, Pastor Carlos. Pastor Carlos. Aí culto quinta, a partir das 20 horas. E culto de Santa Ceia. E sábado tem a live, né? A live de dança. Ai, eu tô tão... Primeira live de dança. Eu não vi nenhuma igreja fazendo isso não, gente, de verdade. Quando isso acontecer aqui, eu acho que o povo, todo mundo começa a fazer. Vai ser céu na terra. Eu creio em nome de Jesus. E sem contar que Deus está levantando o ministério de dança nessa quarentena. Tava morto esse ministério. Ontem eu tava vendo que tinha 6 meninas, né? Em nome de Jesus. Tava ninguém, irmão. Deus está levantando. Glória a Deus. Amém? Faz o Vamos. print. Faz o print aí. Faz o print, cara. Faz o print Olha que aí. loucura, gente. Fazer aqui, Ju. Faz aí, faz a posinha. Ó o print. Para aí, Lizinha. 1, calma, 2, só um 3 minutinho. e... Fica paradinho que ainda tá errado. Eu tirei meu aqui. Foi. Já tiremos. Ah, o meu tá muito atrasado. Gente, o iPhone é vida, né? Então, gente, fica com Deus. Foi um prazer, Verônica. A sogra de Ju teve aqui na live. Dona Marlene. Desculpa chamar de dona, você é tão jovem, bonita, mas é costume. Linda. Marlene, a mãe da Thaís, a Thaís, Alexandre, irmão Valmir, meu pai na fé. Sou apaixonada pelo irmão Valmir, também esteve aqui. Domingo é 31. Regina. Ai, gente, desculpa aí, Alexandre. Nós estamos programando assim, mas é domingo, é 31 ainda. É na outra. É na outra. Alexandre, nós programando tudo. Pra você ver como que Então tá o vamos lá, negócio. pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Semana que vem, Jéssica. segunda-feira, Jéssica falando sobre perdão. Muito bom. E na outra semana, provavelmente que eu fale sobre narcisismo. Mãe e pai narcisista e relacionamento narcisista. É forte também. Mas vamos lá. Beijo. Tchau. Tchau. Coisa ali, Karen, que eu não Se tô inscreve no alcançando. nosso canal.